Últimas notícias do São Paulo. Bora falar sobre dois reforços que o técnico Hernan Crespo exige para a Macis. Um jogador também que fica em definitivo nos profissionais e tem encantado o técnico Hernan Crespo. Bora falar sobre uma renovação importante do São Paulo e só uma polêmica sobre política. Eu sei que ultimamente a gente está falando muito mais de política do que campo e bola, mas acho importante, a gente vai trazer uma questão que é super importante, a gente vai trazer alguns bastidores do que a gente conseguiu de apuração. Tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo renovou o contrato do técnico Alan Barcelos até dezembro de 2027. O técnico é muito respaldado internamente e recentemente recebeu algumas sondagens importantes do mercado nacional. Há algum tempo, pouquinho antes do final do ano, eu trouxe informação exclusiva de que o Santos entrou em contato com o Alan Barcelos para a equipe sub-20. Na ocasião, o próprio Alan Barcelos recusou qualquer possibilidade de fazer negócio. Mas, nesta temporada, e mais uma vez com o destaque dele na Copinha, até algumas equipes do futebol brasileiro profissional já começaram a entrar em contato com ele para entender o que ele projeta para sua carreira, para entender se de fato ele pode ser uma opção viável no mercado. Até eu soube que equipes da Série B do futebol brasileiro que estão na Série B deste ano também chegaram a fazer sondagens e alguns contatos importantes. Com isso, a RIMACIS, em um dos seus primeiros atos também, como novo presidente do clube, autorizou e quis a permanência do Alan Barcelos por mais tempo. A renovação de contrato dele acontece nesta quinta-feira. Ele tinha vínculo até janeiro do ano que vem, então até o fim da próxima Copinha, e aí agora a sua extensão vai até dezembro de 27. Há uma intenção do São Paulo de fazer com o Alan Barcelos uma transição natural e gradual para quem sabe ele possa se tornar um técnico da equipe profissional num futuro não muito distante. Então agora o Alan Barcelos está com o contrato renovado, vai agora para a semifinal da Copinha e a gente espera que ele conquiste o resultado positivo e vá para mais uma final. O trabalho que ele tem feito é excepcional, é um dos profissionais dentro do São Paulo com o melhor custo-benefício, contando todos os departamentos, e que bom, eu espero de verdade que até o Alan Barcelos, pelo que eu pouco converso com algumas pessoas da base, ele tem esse discernimento, ele não é emocionado de querer, poxa, já tô aqui, já tô indo para uma segunda semifinal de Copinha, já conquistei muito no São Paulo, vou dar um próximo passo maior. Não, ele tem toda a calma, toda a cautela, ele passou por todas as etapas dentro da base do São Paulo até ele chegar no sub-20, então ele não tem pressa para de fato se consolidar como um técnico importante do futebol brasileiro. Ele planeja, sim, no futuro não muito distante, se tornar um dos técnicos top do futebol brasileiro, de um técnico de Série A, com certeza. E seria até estranho se ele não fizesse isso. Mas ele também tem os pés no chão de entender que tudo isso tem o seu tempo e ele vai subindo aos pouquinhos. Gosto muito do Alan Barcelos, eu espero, quem sabe, numa transição, esse ano acaba o contrato do técnico Hernan Crespo. Quem sabe, né, você faz ali uma avaliação, você faz algo gradual para quem sabe em 2027 o Alan Barcelos já possa assumir como técnico do São Paulo, ou num futuro não muito distante, não querendo derrubar o Crespo, muito pelo contrário, mas acho que o São Paulo já tem que começar a falar sobre Alan Barcelos nos profissionais, obviamente, começar a falar para acontecer de fato, acho que ainda tem que esperar pelo menos mais uma temporada depois de tudo que aconteceu nos bastidores políticos do clube, e é um tiro no pé colocar o Alan Barcelos agora nessa fogueira. O que você acha dessa renovação importante do São Paulo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Vou trazer os dois reforços e vou falar sobre um jogador que o Crespo já deu aval para também ficar no elenco. Só antes eu vou trazer uma informação importante sobre bastidor político. O Conselho Fiscal pediu as faturas do cartão corporativo do presidente Júlio Casares enquanto ele esteve presidindo um clube, agora ex-presidente oficialmente do Tricolor Paulista. Existe um movimento em conselheiros opositores e um dos que mais bateram nessa tecla e vem batendo nessa tecla há um bom tempo é o Médici. Ele já foi, inclusive, profissional do departamento de futebol do São Paulo e ele tem batido muito nessa tecla, muito também depois das denúncias com cartão corporativo do Corinthians. E há uma suspeita, tá? E o cartão também tem sido, aí é uma informação minha que eu apurei, o cartão também tem sido investigado pela polícia, a polícia também quer ter acesso às faturas para entender se de fato, se não houve um abuso dessas questões.
E há uma denúncia e há uma suspeita de vários conselheiros da oposição que o Júlio Casares teria usado sim o cartão corporativo para benefício próprio e não somente para eventos ou situações profissionais do clube. Não há problema o presidente, por exemplo, ir viajar e fazer a sua hospedagem com o cartão corporativo, se não for o do clube, ele fazer uma viagem, por exemplo, para fazer uma negociação. Agora, tudo isso vai ser avaliado e analisado. Aí o Conselho Fiscal deve disponibilizar na próxima segunda-feira todas as faturas, serão feitas análises sobre tudo isso, algumas contestações, né, obviamente, para entender, ó, pô, e esse gasto aqui, foi do quê? Essa fatura aqui? Porque a gente sabe como é cartão de crédito, né, gente? Não vem tudo detalhadinho, bonitinho, não vem cada detalhe. Então eles vão analisar os valores, vão analisar se não houve saques, não houve questões de operações realmente suspeitas, para entender se de fato vão abrir algum questionamento sobre estes gastos, e aí é bem plausível e possível, como aconteceu com o André Sanches lá no Corinthians, de se acontecer de algum valor ali que realmente é indevido, né? No caso do Corinthians, por exemplo, o André Sanches pagou algumas viagens, algumas coisas de cunho pessoal, e aí ele assumiu inclusive essas dívidas e devolveu o dinheiro, mas pode acontecer algo parecido também com o Casares, lembrando se foi comprovado, se teve alguma irregularidade de fato. Então na próxima segunda-feira já deve ser apresentado pelos conselheiros essas faturas, o pessoal do Conselho Fiscal, eles vão fazer toda essa análise e aí depois vai haver algum tipo de punição, alguma contestação se de fato houver alguma irregularidade. Depois de tudo isso que tem acontecido, é difícil também não imaginar que possa ter alguma coisa nesse quesito, mas é claro, vamos aguardar a apuração dos fatos para a gente entender se houve realmente uso indevido desse cartão corporativo. Repito, há uma grande suspeita, mas essa suspeita precisará ser comprovada ou não. O que você acha disso tudo? Deixe aí a sua opinião nos comentários. No vídeo de hoje, a primeira é: o Pedro Ferreira será atleta profissional do São Paulo a partir do término da Copinha, tá? Até do que eu tenho de informação, já havia ali uma ideia do Pedro Ferreira fazer uma pequena maratona mesmo, dele ser relacionado para a partida contra a Portuguesa, e ele acabou jogando, inclusive dando a assistência para o gol do Jonathan Calleri, e aí logo depois ele já iria imediatamente para a semifinal da Copinha. Como não precisou se deslocar, né, porque a semifinal acontecerá no estádio do Morumbi, assim como foi a derrota para a Portuguesa, o Pedro Ferreira se colocou à disposição do técnico Alan Barcelos para estar em campo. E assim isso vai acontecer, ele estará disponível contra o Ibrachina na semifinal. E aí o Pedro Ferreira tem agradado muito o técnico Hernan Crespo. O Crespo tem gostado muito da sua qualidade, da sua força de vontade, é um jogador que ele já tinha visto com bons olhos na temporada passada, e aí quando você faz o planejamento, o Crespo já queria contar com ele, só que há uma ideia de que a Copinha ainda é muito importante para o São Paulo, então os jogadores que se destacaram durante o Sub-20, eles terminam esse destaque na Copinha. Isso que tem acontecido com Pedro Ferreira. Só que, terminando a final da Copinha, imediatamente Pedro Ferreira será atleta profissional. E aí, claro, vai depender muito se ele ter rodagem, continuidade. A ideia é que ele nem sequer volte mais para a base. Ele não vai mais participar dessa transição. A ideia é ele ficar em definitivo, e aí a depender se ele for tendo rodagem ou não, se ele for tendo minutagem, ele possa acabar voltando se ele não tiver chances. Mas o Crespo adora o Pedro Ferreira, ele está encantado com ele. E não é só ele, não dá. Do que eu tenho de informação, dos que ele mais gosta, tá? Não é que ele desgosta dos outros, mas do que ele entende que podem ser úteis agora. É o Luca, o Nicolas, que ele tem gostado bastante. Ele gosta também muito do Jorginho e do Matheus Ferreira, mas por uma questão de falta de opções, neste momento que o São Paulo tem muitos volantes, acho que essa transição dos dois deve ficar um pouquinho para depois, mas ele adora também os dois, gostou muito também da qualidade do Igor Felisberto, e o Pedro Ferreira, além do Paulinho também que ele gosta, o Luca que está no profissional. Mas o Pedro Ferreira é um nome que ele tem gostado muito. E ele pediu a dedo, ó, esse cara eu quero que fique, esse cara eu quero que faça parte aqui do meu plantel, porque esse cara tem qualidade, gosto dele, vou maturar, esse cara precisa ficar. E até um dos motivos da saída do Rodriguinho é muito por essa vontade do técnico Hernan Crespo de querer dar essa rodagem para o Pedro Ferreira, porque ele quer utilizar o Lucas como 10, a gente vai trazer depois mais detalhes sobre o São Paulo também buscar um camisa 10 para ter essas duas opções,
e aí a terceira opção seria o Pedro Ferreira, porque se você tivesse o Rodriguinho, naturalmente o Pedro Ferreira não teria espaço. Então o aval do Crespo para a liberação do Rodriguinho também passa muito por conta do Pedro Ferreira ele ter se encantado muito com esse jogador, e gosto, viu? Pedro Ferreira para mim é bom jogador, muito bom jogador, ele é rápido, ele é ágil também nas suas escolhas, ele é um camisa 10 ali. Ele me lembra muito o Marcos Antônio, só que um pouco mais ofensivo, né? Ele tem talvez as mesmas características do Marcos Antônio, mas ele tem um a mais, que é justamente a parte ofensiva. Tanto é que ele não é segundo volante, ele é um camisa 10. Então é um jogador muito interessante. Se saber lapidar bonitinho, acho que a gente consegue. É isso do São Paulo, né? O São Paulo tá sem grana por tudo que tem acontecido e tudo mais, mas, cara, na base tem algumas boas soluções. É só você saber lapidar bonitinho, que dá sim para se fazer bons talentos dentro de casa. Não precisa gastar 400 milhões e acabar não ganhando nada na temporada. Dá para você usar a sua base, lapidar bonitinho, com calma, cautela, tudo bonitinho, que até o final do ano as coisas possam acontecer e que você não os venda a preço de banana no meio desse processo. O que você acha do Pedro Ferreira? Gosta dele? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Para fechar, agora sim, Hernan Crespo quer 2 reforços prioritários para essa temporada, ainda nessa janela de transferências. A janela vai até o início de março, então o São Paulo ainda tem tempo para isso acontecer, mas o Crespo hoje ele entende como crucial 2 reforços. Até por conta da mudança de esquema tático, o Crespo ele já queria contar, mas ele quer contar novamente com um camisa 10, um articulador. Não precisa ser um camisa 10 clássico, vou dar só exemplos aqui, como Ganso, como caras assim que são paradões, digamos assim, que só ficam articulando. Não, mas um cara da função, um cara que pode ser esse meio armador, esse cara que possa realmente fazer as coisas andarem, porque há uma impressão do Crespo que o Marcos Antônio acaba ficando muito sobrecarregado em muitas questões. Até o Crespo até tentou e vai tentar, enquanto ele não tem esse camisa 10, fazer uma dupla de volantes com Marcos Antônio e Danielzinho. Obviamente, talvez com Bobadilha e Pablo Maia para dar uma sustentação defensiva, mas os dois juntos podem tirar essa sobrecarga do Marcos Antônio. Há uma impressão do Crespo de que quando o Marcos Antônio tá sozinho, ele fica sobrecarregado na hora da articulação de jogadas, porque o Lucas ele não é esse cara articulador, ele é um 10 um pouco mais ponta de lança. Então a ideia de você ter esse camisa 10 é justamente para... Cara, se o Marcos Antônio aqui, eu tenho uma cabeça pensante de volante, eu tenho mais uma aqui que pode articular um pouquinho mais pra frente. Um cara que não é volante, um cara que de fato joga na meia para dar essa articulação de jogo. Então o Crespo entende ser necessário essa chegada de um camisa 10, tá? Então ele quer contar com esse jogador e conta com a diretoria também para poder fazer essa contratação. É difícil, o São Paulo tá monitorando muitos nomes, eu até contei em live, são muitos nomes que são ofertados e o São Paulo também procurou. Recentemente chegou a procurar, por exemplo, o Gabriel Pirani, que é do DC United, que tem bons números, mas o DC United quer uma grana ali, que é 3 milhões de dólares por ele. Teve outros nomes que foram oferecidos, por exemplo, o Terans, aquele que era do Fluminense, que passou pelo Atlético Paranaense, o São Paulo também não se empolgou e até ele tá lesionado, então não faz sentido você fazer esse negócio. Enfim, são vários nomes que chegaram a ser oferecidos, ofertados, que o São Paulo também até sondou, mas que acabou não tendo continuidade. Então, o São Paulo tá observando o mercado, tá olhando o mercado para ver uma oportunidade para ter um novo camisa 10. Já deixo claro que esse camisa 10, tá, gente, é mais de função e mais um cara que pode ajudar nas articulações de jogos, de jogadas. Mas eu não viria aqui com nomes bombásticos, até os últimos, né? Oscar, James Rodrigues, não. Eu baixaria um pouquinho a régua, um cara que pode ser da função, que pode contribuir, mas que não seria um nome muito hypado, pode até ser um nome desconhecido. Então é mais ou menos nesse cenário que o São Paulo está na busca desse camisa 10 e há um entendimento de que esse reforço precisa chegar. O outro reforço é um atacante de lado, é um atacante que pode jogar pelo lado e também pelo meio. E aí foram 2 nomes que já foram procurados, o Zenon, mas eu até conversei mais cedo com o staff do Zenon, eles devem continuar no Boca, tá? Ele recusou a oferta do Alavés e aí agora ele deve ter continuidade no Boca Juniors, não deve ser negociado nessa janela de transferências. E o Júlio Fernandes
Fernandes também, que é o que o São Paulo, hoje é o único que o São Paulo de fato tem negociações para contratação, ainda tá também com o Rosário Central, que também tem negociações avançadas, então tá nesse fogo aí cruzado entre essas duas equipes. Mas o Julian Fernandes é um jogador assim, que joga prioritariamente pelo lado direito, é canhoto, corta mais pro meio, mas que também pode fazer uma função de segundo atacante, até porque o Crespo mudou o esquema agora, mas nada o impede de voltar também pro sistema com 3 zagueiros, então você tem um ponta ali, só que se eu mudar o esquema ele também pode ser segundo atacante. Então esses são os 2 reforços prioritários do São Paulo para essa janela de transferências. Eu quero saber de você a opinião nos comentários. O que você acha desses 2 reforços? Você gosta? Você acha que é o crucial para esse momento? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. A definitiva de Júlio Casares, o São Paulo pode focar ali nas mudanças, negociações, vendas e por aí vai. Segundo o portal Bastidores do Fla, as conversas entre São Paulo e Flamengo foram retomadas. Ele afirma que a nova diretoria do São Paulo, o novo presidente no caso, contatou o rubro-negro carioca. O Fla só libera o Alan para o São Paulo caso Marcos Antônio seja envolvido na negociação. O portal carioca afirma que o São Paulo aceitou analisar, repito, analisar a ideia proposta pelo Flamengo. Do lado de lá, eles estão otimistas aí pela contratação do Marcos Antônio, tá? Já pelo lado de cá, pelo lado do São Paulo, afirmam que não vão negociar o Marcos Antônio por Alan. Isso já estaria completamente descartado. A tendência é que as conversas possam continuar daqui pra frente, né, rapaziada? Agora com o novo presidente do São Paulo e tal. E, segundo o All Sport, o São Paulo e o Flamengo não estão mais se entendendo em relação a essa negociação. As conversas estavam avançadas, mas estagnaram nos últimos dias, principalmente por conta da questão do impeachment do Casares e também do envolvimento do Marcos Antônio, rapaziada. Porque resta apenas ali, em relação ao São Paulo por Alan, o acerto com o Flamengo, mas o Flamengo segue insistindo em querer envolver o Marcos Antônio na negociação. O São Paulo pede uma compensação financeira muito alta para liberar o Marcos Antônio, já que o São Paulo vai ter que pagar quase 30 milhões de reais para comprá-lo em definitivo, né? A informação que eu recebi é que o São Paulo vai querer, no mínimo, 10 milhões de euros para negociar o Marcos Antônio. Marcos Antônio não sai do São Paulo por menos de 10 milhões de euros, segundo informações que recebemos ali de bastidor do São Paulo, né? Talvez o negócio possa destravar ali de Alan no São Paulo se o Flamengo fechar com o Paquetá, porque aí não vai ter o porquê o Flamengo querer contratar Marcos Antônio e pagar uma bala por ele, já que vai pagar uma bala pelo Paquetá, né? E as negociações com o Paquetá estão avançadas, então talvez um acordo com o Paquetá faça com que o Flamengo esqueça a questão do Marcos Antônio e libere logo o Alan para o São Paulo. O Alan que quer jogar no São Paulo, ele ainda quer muito fechar com o tricolor paulista. A questão do Corinthians já foi passada já, tá, rapaziada? Enquanto isso, o São Paulo Futebol Clube vai apostar no Hugo Leonardo, na base, e outros meninos da base também, como o Negruti, que foi titular ontem, por aí vai. Mas Alan no São Paulo ainda não está descartado, e o Flamengo contratando o Paquetá pode sim ser algo positivo pro tricolor nessa negociação por Alan, que já tem bases salariais acertadas com o clube do Morumbi, beleza? Precisa de mais alguém pro futebol. Segundo o blog do São Paulo, há negociações avançadas para a chegada de um profissional para o futebol do clube. A ideia é contar com um nome que faça a ponte entre todo o departamento do clube, jogadores, comissão técnica, e que blinde o campo do extracampo. Olha, a informação que o blog traz é negociações avançadas para uma chegada de um profissional. Então, quando a palavra é profissional, eu imagino que o São Paulo esteja contratando uma pessoa que seja profissional para aquele cargo. Imagino eu, né? Tu pega, por exemplo, o São Paulo hoje, o Rui Costa, que é o único que está lá, ele é o executivo de futebol do São Paulo, ele é aquele cara que negocia, né? O São Paulo que é o Julian Fernandes, vamos falar sobre ele daqui a pouco. Ele vai lá no New York City, né? Conversa com os caras, negocia. Ao Corinthians, que é o Alisson, é o Rui Costa que negocia. Ele é o cara que negocia as contratações, as negociações de São Paulo. O São Paulo hoje, por exemplo, não tem um diretor de futebol, né? Que é o 01 do futebol, é o diretor, né? Diretor de futebol, o 01 do futebol, que era o Belmonte e foi embora. Então, imagino eu que esse profissional seja o diretor, um diretor de futebol, né? Então, a palavra profissional me vem à cabeça, São Paulo está trazendo um cara que tem experiência, que tenha currículo, que seja literalmente um profissional para aquele determinado cargo. Prefiro acreditar que seja isso.
né? Até porque na informação tem negociações avançadas. Então o São Paulo está contratando alguém, né? Não é ninguém lá do social ou do conselho, não é ninguém para politicagem. Já é um bom ponto aí, né? Então o Massis está aí, né? Evidentemente que ele, né? Que ele é o presidente de São Paulo agora, então ele está aí trazendo um profissional para o futebol do São Paulo, que precisa. Espero que seja literalmente, primeiro ponto, seja um cara profissional, né? Que tenha currículo, que tenha passagem por outros clubes, imagino que seja isso, e que seja competente, né? Porque a gente precisa de mais um cara para o futebol do São Paulo. Não dá para ter só o Rui Costa sozinho, né? Não tem condição aí. Então, imagino eu que mais tarde ou amanhã esse nome deva vazar. Porque vai vazar, até porque, segundo o blog, a negociação já está avançada, né? Então já está em estágio aí de perto de contratar esse profissional. Então, vamos ficar aí no aguardo, tá bom? Aí, vamos seguindo aqui, bora falar um pouco sobre mercado agora, né? Agora sobre contratações para o futebol, para o campo, né? Não para o departamento, para o campo. Comentamos aqui já, a gente já sabe do Julian Fernandes, né? O meio atacante aí do New York City da MLS. O São Paulo está disputando a contratação dele com o Rosário Central, uma concorrência aí pelo jogador. Segundo o André Hernan, as duas propostas de São Paulo e Rosário são iguais. Agora está na mão dele e do New York City, né? Se vão aceitar aí ou não. Aí temos aqui uma notícia, tá? Segundo o Alexandre Vieira, o São Paulo aceitou assumir os 100% dos vencimentos do jogador, que é próximo de R$325 mil por mês. O São Paulo aguarda a resposta até o final de semana, tá? Então, o São Paulo, até o final de semana eu quero a resposta. Né? Ele ganha lá cerca de R$325 mil por mês e o São Paulo, né, vai topar pagar isso aí. Vai ter que pagar também, né, São Paulo? Porra, já quer o jogador de graça, por empréstimo, né? Então, tem que assumir o salário, não um salário alto, né? Se você for olhar os padrões, evidentemente, que tem hoje no futebol, né? Qualquer maluco aí ganha 500, 600, 700, então ele ganha 325 lá na MLS, na Major League Soccer, né? Então, São Paulo vai topar pagar isso e agora tem que aguardar essa resposta aí dele e do New York City, né? Vamos ver se ele vai para o Rosário ou se ele vai para o São Paulo. Temos que ficar aí no aguardo, né? Já dei minha opinião sobre o jogador, não tenho um conhecimento sobre ele, porque eu não acompanhei ele no Vélez, que foi quando ele surgiu ali, né? Como uma das promessas ali do Vélez. Aí ele se destaca no Sul-Americano com a Argentina em 23. E logo depois ele vai para o New York City. Eu também, né? Eu não acompanho nem o Vélez nem o New York City, né? Eu não assisto jogos desses dois times. Então, evidentemente, não tenho propriedade, capacidade para falar que não, que ele é bom nisso ele vai ajudar nisso aqui, nesse esquema que ele joga melhor. Não tenho, evidentemente, competência nenhuma, né, para poder falar sobre isso. Só que tem a questão do Rosário também, né? O Rosário é um clube da Argentina, que é o país dele. O Rosário tá na Libertadores, né? Os caras têm o Di Maria, que querendo ou não, é um atrativo, né? Jogar com o Di Maria, né? Então, é uma concorrência que o São Paulo tem. E vamos ver aí, né? Se o São Paulo vai conseguir ganhar essa concorrência ou se vamos perder mais um jogador, né? Porque teve vários, o São Paulo tentou já esse ano e perdeu o jogador. Inclusive, um pro próprio Rosário, que é o Ávila, né? Que eu nem sei se confirmou a ida dele pro Rosário, mas a informação que tinha que ele preferiria o Rosário, depois eu posso estar negociando. Não sei se ele foi para lá ou não, mas só por isso o São Paulo já tinha desistido do jogador. Então vamos ver se a gente vai perder aí 2 jogadores pro Rosário na mesma janela, né? Ou se dessa vez o São Paulo vai vencer a concorrência aí. Negócio é o seguinte, vamos seguindo aqui, temos mais coisas